I'm about to lose the things I never saw before. You wanted me to know the ups and downs, away we go together. Another hit, the blood that she's about to spit. Olha, traduzir um rap agora, eu tô empolgado, né? Quase morri aqui tentando respirar e cantar isso. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E uma feliz coincidência é que vocês pediram desde o lançamento do Drink and Team Carry Me Home, né? E aí essa coincidência se dá porque na sexta-feira passada eu traduzi o mestre Jimi Hendrix, né? Então aí essa música é totalmente uma referência, uma homenagem, uma menção ao trabalho e à obra do mestre, né? É claramente documentado que John Frusciante adora o Sr. Jimi Hendrix, é totalmente inspirado desde o instrumento que ele toca, as texturas guitarrísticas que ele usa. Então ele faz uma homenagem ao mestre Jimi, que por sinal, né? Isso é uma coisa que eu notei bastante. Desde o Unlimited Love, esse retorno dele pra banda, eu acho que ele deixou bem claro aí que quis fazer um acordo com os caras, né? Lá naquela entrevista que o Anthony deu dizendo que agora todos teriam voz igual na banda, eu não duvido que a voz do Frusciante foi pra dizer: eu quero fazer um som mais parecido com o Jimi, porque a gente vê muitas texturas, muitas menções e muitas referências da obra do mestre nesse trabalho mais recente do Chili Peppers. Se tô errado, deixa embaixo nos comentários, né? Mas eu notei perfeitamente, assim, texturas, né? Notas, referências, até essa Carry Me Home, ela é fantástica. Essa música é uma das minhas favoritas do Drink and Team, junto com a música que a gente traduziu na semana passada. Então, tem sons ali que tem essa... Pra mim, você sabe, né? Eu não gostei do Drink and Team, assim, no geral, não foi um disco que me agradou muito por ele atirar para tantos lados diferentes. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam desse estilo, mas eu prefiro artistas que têm um estilo mais definido. E aí, claro que, né, a grande crítica do AC/DC é que é muito definido o estilo deles, né? Mas aí a gente tem no Drink and Team atirando para todos os lados, fazendo uma recapitulação de todos os estilos que influenciaram eles. Mas para mim, quando eles focam especificamente num estilo só, ou num estilo específico que influenciou a carreira da banda, como o funk e o Jimi Hendrix, é quando saem essas músicas que são matadoras, né? Então, pra mim, Carry Me Home é um exemplo clássico. Ela tem peso, ela tem atitude, ela tem movimento, e ela tem movimento justamente porque ela para. Olha só essa ousadia criativa que eles conseguem fazer, né? Agora falando de produção, né? Geralmente, quando a gente tá produzindo uma música atualmente, moderna, e que quer que ela atinja um público mais mainstream, tem certas regras que a gente segue na hora de produzir uma música. E uma delas é que o refrão sempre é a parte maior e mais ascendente da música. Então, os versos, os pré-refrões, eles nunca podem ser mais altos que o refrão. E aqui o Chili Peppers quebra essa norma, essa regra, de uma maneira perfeita, né? Então aí a rebeldia e a irreverência do Chili Peppers aqui se demonstra de um jeito perfeito. Isso se fazia lá nos anos 60, né? Que era um clima de revolução, que já estava preparando para o cinismo dos anos 60. Então a gente tem na menção sonora, né? A gente nem tá falando da letra ainda, mas a gente só tá falando da intenção sonora da música, da melodia, né? Do jeito de dispor os instrumentos e como usar eles na hora de atacar ou na hora de retrair eles para dar impacto na música. E isso aqui a gente vê perfeitamente executado, assim, como um amante de produção musical, aqui foi perfeitamente executado. Essa ousadia de chegar no meio do refrão e tu para de cantar ele, e a música fica em silêncio. Isso é um pecado mortal em qualquer estúdio moderno do planeta Terra. E aí os caras se dão o luxo e se permitem ousar e deixar o refrão em silêncio. E aí ele repete o refrão novamente e a música acende, né? E aí ela vem pro solo e ela tem totalmente esse clima Jimi Hendrix Experience. Eu falei no review também, né? Que eu achava que isso era uma derivação, que eles estavam fazendo cópia de si mesmos. Aqui não é uma cópia, aqui é uma clara homenagem. E aí pra mim, quando a gente tem uma clara homenagem, fica muito mais fácil de tu apreciar a música, né? Tem um som ali que eu esqueci o nome, né? Minha pequena crítica também que eu falei no review, mas acho que foi quase 40 minutos dentro do review, então acho que a maioria das pessoas não parou pra ouvir depois que a gente começou a falar mal do disco, né? Mas tem uma música que o refrão é o mesmo de uma música do Unlimited Love, né? Então, se ele não tá fazendo uma referência a uma música do Unlimited Love, eles usaram a mesma melodia. Então, aí tu consegue falar que é um autoplágio, né? E aí, pra mim, isso não funciona. Mas quando tá fazendo uma referência, uma menção a um cara que claramente te influenciou, mas criando uma música nova, moderna, mas que remete ao passado, essa música poderia ter sido escrita em 1960 tranquilamente. Ela podia ser um hino preparando ali pra Guerra do Vietnã tranquilamente, assim. Ela podia ser um hino anti-guerra perfeito, assim. Então tu vê que a intenção, toda essa vontade, né, essa propriedade, essa característica, as texturas, tudo foi muito bem feito nessa música, justamente para mostrar e reverenciar a obra do mestre, o passado e a influência que criou o estilo da banda. Então para mim tem totalmente o meu respeito e obrigado a todos que pediram
Carry Me Home. Bah, falei bastante nessa introdução, né? Vamos analisar essa letra e ver se ela também tem essa conotação não de guerra, né? É porque os anos 60, né? Final dos anos 60 ali, Jimi Hendrix Experience, o mundo já estava passando por transformações, né? Então, a escolha talvez de fazer uma menção ao Jimi Hendrix pode ser não só porque o John gosta muito do trabalho do cara e se inspirou nele, mas também pode ser uma referência metafórica, né? Pode ser uma referência de letra também, porque talvez os tempos que a gente está vivendo hoje em dia sejam parecidos com os do final dos anos 60. Será? Vamos falar dessa letra então, né? Carry me home, me leve para casa, né? Então, olha só, já tá começando assim, né? Mais uma temática. Não sei se é sobre isso que a letra fala, né? Mas Anthony Kiedis aí, né? Em algumas entrevistas, já declarou que ele quer dar um tempo, que ele quer dar uma leve, tirar umas férias, sumir um pouquinho do planeta Terra. Então, né? Carry me home, me leve para casa, também tem esse sentido, né? O cara deve estar cansado, o cara deve estar cansado de turnê mundial, deve estar cansado de algumas coisas, né? Em geral, não sei se essa música fala do Chili Peppers, né? Que eu tô chutando, né? Mas o Carry Me Home, quando me remete a essa ideia, essas declarações do Anthony, né? E essa ponderação com a mortalidade que ele tem tendo, Carry Me Home, me leve para casa, pode ser esse desejo de ir para um lugar familiar, né? Algum lugar onde ele seja acolhido. E no caso do Chili Peppers também, o palco pode ser um lugar onde eles se sintam acolhidos. Então nem tudo é uma calamidade, né? Mas vamos analisar a letra de hoje, então. Celluloid Soldiers, os soldados da celulose. Olha só, interessante, né? Os longa-metragens, né? Os filmes, são feitos em filmes feitos de celulose, né? Me ficou meio redundante, mas é isso, né? Então ele tá falando de um filme, né? Que filme é esse? Celluloid Soldiers é o nome de um livro, se eu não me engano, que ele documenta aí a história de que a Warner Brothers, aquele estúdio, foi o único que se opôs aos alemães na Segunda Guerra, né? Então aí foi, enquanto o mundo, né, e os americanos ainda não tinham entrado na Segunda Guerra, a Warner Brothers foi o único estúdio que se preocupou em mandar mensagens anti-guerra e avisando as pessoas, ó, tá vindo uma força aí que ela vai tomar conta do mundo se vocês não tomarem cuidado. E o público americano não estava nem um pouco interessado em falar sobre esse assunto. E aí, os Soldados de Celulose é o nome que, talvez um apelido até, desse agrupamento de filmes que tinham temáticas de guerra, orientando e anunciando para as pessoas que elas deviam se ligar mais no que estava acontecendo na Europa. E aí ele tá dizendo come in from the rain. Então, eles vêm da chuva, né? Vir da chuva me remete à Inglaterra ou simplesmente à Europa, quando tá falando que esse aviso tá vindo de que a guerra tá estourando na Europa e que daqui a pouco ela vai chegar na costa americana, né? Então, as pessoas não queriam falar sobre esse assunto. E não querer falar sobre assuntos é uma temática muito atual, né? Murder my smile, but please leave my pain. Então, mate o meu sorriso, mas por favor, deixe a minha dor. Olha só, interessante, né? Matar o sorriso talvez seja para quebrar essa ideia, né? E essa coisa que os americanos tinham, né? O americano sempre foi muito assim, né? Eles sempre foram muito idealizadores. Eles sempre foram muito assim de projetar uma imagem perfeita para o mundo, né? American number one, né? A gente cresceu ouvindo isso, né? E hoje a gente vê que os Estados Unidos era só imagem, né? Tem um especial de comédia que o nome é esse, né? Estados Unidos é o melhor país dos Estados Unidos, porque eles se acham tão grandes que não existe mundo, só existe os Estados Unidos, né? É muito curioso assim, né? Então para ver as coisas que saem de lá e essa soberba que eles têm consigo mesmo, né? Mas vamos voltar para a letra então, né? But please leave my pain, né? Então aí tu quebra o meu sorriso, então tu quebra essa idealização, mas deixa a dor, né? Porque a dor é o que vai fazer ele se movimentar para mudar essa situação, né? All those good people, they don't even try, stealing the truth while they pay for your life, né? Então todas essas boas pessoas, eles não tentam, né? Eles não fazem o menor esforço para tentar, roubando a verdade enquanto eles pagam pela sua mentira. Interessante, né? Vamos analisar isso aqui. Roubar a verdade pagando pela sua mentira. Tá curioso, assim, é poético, é muito poético, mas o significado, assim, né? Infelizmente aqui a gente tem que fazer essa análise mais racional, né? E aí, pra mim, não faz muito sentido, né? Roubar a verdade, mas pagar pela mentira. Talvez seja aí as consequências, né? Eu acho que é isso ainda. Com essa temática de guerra, essa temática de não perceber o que está acontecendo ao redor. Então, se tu roubar a verdade, mas pagar pela mentira, na verdade, tu vai estar investindo num caminho que não seja o melhor ou o mais adequado, né? Sem entrar no quesito de certo ou errado, né? Mas talvez aquele que seja melhor para ti ou aquele que no futuro vai te beneficiar, né? Ou vai garantir aí a segurança e a plenitude das pessoas que te cercam, né? I'm about to lose things I never saw before, né? Aí aqui, o sincopamento, né? É sincopado, né? O jeito que ele canta aqui é demais, né? I'm about to lose the things I never saw before. You wanted me to know the ups and downs. Away we go together. Not a hit, the blood that she's about to spit. Olha, traduzir um rap agora, eu tô empolgado, né? Quase morri aqui tentando respirar e cantar isso. Mas fantástica, né? Ideia muito criativa e um belo jeito de tu conseguir transparecer uma mensagem aí e muito diferente, né, do resto. Então, mesmo que essa música faça uma menção a Jimi Hendrix, ainda tem aqui uma sincopação que é uma coisa muito mais moderna, né?
né? Então, eu estou prestes a perder as coisas que eu nunca antes vi, né? I never saw before. You wanted me to know the ups and downs, away we go to get another hit. The It. Então você queria que eu soubesse os pontos altos e baixos e aqui nós vamos para ser acertados novamente, né? To get another hit, né? Ser acertado novamente, mas o get another hit pode ser, né? Ir ali no cigarrinho aquele, usar uma substância, né? Não sou eu que tô falando, tá? Get another hit é uma gíria para usar substâncias. Agora, se eles estão usando ou não, eu não sei, tá? E aí ele tá dizendo the it, né? A coisa, né? E aí volta lá pro Mike Patton, né? What is it? It's it. Então, é a coisa, é aquilo, é o diferencial. É aquela coisa que se diferencia das outras, né? Então, nós vamos pegar ou ser atingidos de novo ou dar mais um teco, né? Pode ser the it, né? Aquela coisa que se diferencia das outras, né? Bem enigmática essa letra, assim, né? Mas você queria que eu soubesse os altos e baixos, mas lá vamos nós. Talvez seja isso, né? Talvez ele esteja misturando aqui, né? Eu vou perder as coisas que eu nunca vi antes, né? É muito bom isso aqui. Essa aqui é bem poética, né? Perder as coisas que eu nunca vi antes, né? Então, roubar a verdade pagando com a mentira. Talvez perder as coisas que ele nunca viu antes é porque ele não perceberia ou não tem a percepção de tudo aquilo que ele está perdendo se investindo nessa mentira que ele mesmo está comprando, né? Pode ser, né? Mas aqui tem muitas interpretações, né? Então, como sempre eu falo, tire suas próprias conclusões, mas essa letra aqui está bem enigmática, mas bem poética ao mesmo tempo, né? Talvez essa seja a beleza da poesia, nos fazer pensar, e é para isso que existe esse canal, né? Away we go to get another hit, the blood that she's about to spit, né? O sangue que ela está prestes a cuspir, né? Então aí, dar o sangue, né? Então é um conflito, é um combate ou simplesmente doença, né? Cuspir sangue pode ser um sinal de doença também, pode ser um sinal de luta, pode ser um sinal de conflito, pode ser um sinal de se investir em uma causa, então tem vários significados também, né? You go your way and I guess I'll go mine, we'll both arrive at the very same time. Aqui é muito poético. Você vai pelo seu caminho e eu acredito que eu vou seguir o meu, né? Então aí, não deixando aí as diferenças de opiniões dividirem essas pessoas, mas, né, simplesmente dizendo, segue o teu caminho que eu sigo o meu. We'll both arrive at the very same time. Aqui é bem difícilzinho, né? Porque tem 2 L's e um TH coladinho, né? We will both arrive at the same time. Então aqui tem que tomar muito cuidado, né? We'll both arrive at the same time, né? Very same time. Então, o preciso mesmo momento no tempo, né? Então, vamos lá, vamos voltar, vamos secar, né? Já avisei para tomar cuidado com o TH. Você vai pelo seu caminho e eu vou pelo meu, né? Então, aí dizendo que talvez tenha divergências nas opiniões, ele tá dizendo, segue o teu caminho, eu sigo o meu, não tem problema, mas nós vamos chegar no preciso, no exato mesmo momento. Ou seja, não importa se tu seguiu esse caminho ou aquele caminho, na verdade, nós dois estamos, né, talvez convivendo aí no planeta ou convivendo na vida carnal, terrena, e todos nós vamos chegar no mesmo tempo, no mesmo momento, porque não importa às vezes o caminho. Talvez essa ideia também até de tirar suas próprias conclusões, né? Um exemplo que eu tenho com pessoas de vertentes diferentes, mas que chegam ao mesmo lugar, pode ser com um instrumento, né? Já que a gente tá falando de Chili Peppers, né? É um canal de música, mas o instrumento ele tem muito disso, né? Tem pessoas que são extremamente teóricas, racionais, e elas abordam o instrumento de uma forma, e tem pessoas que são espontâneas e criativas e abordam o instrumento de outra forma. Mas tu pode chegar nesse mesmo resultado de maneiras diferentes, assim. Então é bem interessante e bem poético, assim, né? E aí a gente entra nesse refrão que é fantástico, né? Esse refrão é pra cantar em estádio. Eu consigo ver aí a banda parando, né? Eles vêm com tudo aqui. I guess arrive at the very same time. E aí para tudo assim e vem o estádio inteiro, né? Please give me your tire. Give me your pole. É demais, né? Demais. Fantástico, né? Please lift up your lamp, walk through this door, né? E aqui ele tá fazendo uma menção direta a um poema relacionado à Estátua da Liberdade, né? Please give me your tired, give me your poor. Então, por favor, me dê os seus cansados, aqueles que já cansaram. Give me your poor, me dê aqueles que estão empobrecidos. Please lift up your lamp, walk through this door. Então, por favor, levante o seu lampião e caminhe por essa porta, né? Isso aqui tá relacionado à Estátua da Liberdade porque era o princípio acolhedor da formação e da base dos Estados Unidos, que era receber imigrantes, né? Hoje em dia é bem diferente, né? Mas a base, a fundação e o jeito antigo que eles faziam, né? E que também permeia no nosso inconsciente, né? Que foi algumas das mentiras que nos entregaram, né? Que os Estados Unidos acolhia todo mundo e estava disposto a receber de braços abertos todos aqueles que quisessem ir para lá.
Não é bem assim, né? Mas aí tá inscrito lá e pelo menos a base conceitual, a base poética tá inscrita e tá sendo repassada, né? E talvez aqui o Anthony, com o seu espírito revolucionário, com essa música que remete aos anos 60, ele tá dizendo o quê, né? Vamos lembrar aqui das palavras que estão escritas na base da estátua, né? E a base da estátua, que é o símbolo da liberdade, é a formação do grande USA, né? Que hoje em dia já não é tão grande, né? Kick down the doors that you don't understand, please don't lose sight of this generous plan. Então, derrube as portas que você não entende. Olha só, interessante. Por favor, não perca a visão, né? Não deixa sair do teu campo de visão esse plano generoso. Bah? Blinded by prisms, we wind up in court. I'm folding chairs while you sold yourself short. Olha só, interessante, né? Estamos sendo cegos pelos prismas, né? Quando falo em prisma, eu lembro da capa do Dark Side of the Moon, né? Que é um raio que passa pelo prisma e que se desfecha em vários, né? O prisma, ele forma um arco-íris, né? Não sei se ele está fazendo menções a brigas ideológicas atuais, né? We wind up in court, né? Então nós terminamos na corte, ou seja, nós somos cegos pelos prismas e aí nós terminamos numa batalha legal, né? Talvez ele esteja falando dessas brigas ideológicas que estão acontecendo no momento, assim. Aqui tem isso, mas eu acho que nos Estados Unidos é muito mais forte. Lá eles brigam e se processam e se cancelam por qualquer coisa, assim, né? Dá pra ver muito o que tá acontecendo, assim. I'm folding chairs while you sold yourself short. Então, eu estou dobrando cadeiras, né? O folding chairs é a ideia de tu fechar o restaurante, né? Pra nós aqui é botar a cadeira em cima da mesa, mas pra eles é o folding chairs, porque é aquelas cadeirinhas que dobram, né? Dobram no meio. E essa ideia de que já encerrou o show, né? Encerrou o espetáculo. Então, eu estou dobrando as cadeiras enquanto você se vende por pouco. Olha só. Interessante, né? Não sei de quem ele está falando assim especificamente, mas parece que ele está falando ou com uma pessoa específica ou com um grupo de pessoas específicos, né? She's about to redefine the way, reminded me to say the other way was right. Então, ela está prestes a redefinir o caminho e ela me lembrou de dizer que o outro caminho é que estava certo. She's in a place to pray for me and now we've got to flash the funky light. Então ela está numa posição, num lugar onde ela pode rezar por mim and now we've got to flash the funky light. Então e agora nós podemos iluminar com a luz do funk. Muito boa, né? Então eles podem usar a sua posição de Chili Peppers, né? Que tem milhões de pessoas esperando pelas músicas deles e que gostam muito do material que eles têm para apresentar, né? É uma posição de fala onde tem muitas pessoas escutando e eles podem usar a sua luz do funk para passar suas mensagens, né? Bem interessante. You've got your way and it seems I've got mine. Both gonna die at the very same time. Você tem o seu caminho, o seu jeito, and it seems I've got mine. E parece que eu tenho o meu. Nós dois vamos morrer no exato mesmo tempo. O Anthony anda muito contemplativo, né? A gente consegue ver perfeitamente nessas letras, né? Marry me mama, that's someone to carry me home. Então, case comigo, mamãe, né? O mama a gente já falou em vários vídeos, né? Mama não é falar da mãe, né? Mas mama é uma gíria antiga, lá dos anos 60, 70, para dizer a mulher que ele está afim, né? Então, marry me mama, that's someone to carry me home. Case comigo é alguém que eu quero que me leve para casa, carry me home. Agora faz sentido, né? Stick with me, girlfriend, I don't want to be here alone. Então, fique comigo, namorada. Eu não quero ficar aqui sozinho. Marry me mama, that's someone to carry me home. Stick with me, girlfriend, I don't want to be here alone. Né? Então, fica comigo, né? O stick with me é fica junto comigo, girlfriend, namorada. Eu não quero ficar aqui sozinho, né? Bom, o Anthony, né? Ficar sozinho ou medo da solidão não é motivo para ficar com ninguém, né? Então essa aqui é o pequeno puxão de orelha que dá para dar no Anthony, né? Mas eu acho que ele quis rimar o home com alone, né? Então dá para também perdoar, né? Mas é interessante assim, né? Então talvez pelo final da letra o que dá para pensar assim, ele começa a música com esse clima de guerra. Só que aí do meio pro fim ele já muda a temática. Isso acontece direto nos Chili Peppers, né? A gente tá acostumado a traduzir assim. Mas a gente tem uma temática bem direta, assim, né? Guerra, dois lados, né? Avisar as pessoas sobre um alerta futuro de algo que elas não estão prestando atenção. Pessoas alienadas e seduzidas por uma narrativa falsa que não estão sendo... Então a gente tem um verso 1 aí avisando as pessoas sobre eventos e mentiras que foram compradas e as pessoas se deslumbrando e entrando nessa narrativa que talvez não seja a melhor ou que seja usada para distrair elas de algo que realmente está acontecendo. Olha só, né? Bem atual essa parte, né? Até nem vou comentar muito, né? Tire suas próprias conclusões. E aí no verso 2 ele já está mencionando, já está direcionando, né? Não, é ela. Ela que vai redefinir o seu caminho, né? Ela que está num lugar onde ela pode rezar por mim, né? E agora
os dois têm o mesmo caminho, mas vão morrer ao mesmo tempo. Então ele já direciona, né? Já dá nome à pessoa, é com ela que eu tô falando. Então ele já dá características que definem essa pessoa em específica, e aí no refrão ele já quer casar com ela. Então ele foi de muito abrangente para muito específico, assim, né? Bem interessante. Não sei se o Anthony aí atualmente tá num relacionamento, né? Mas com toda essa menção e pensamentos nas letras desse disco no geral, assim, né? Refletindo sobre a mortalidade, deu aquela entrevista que ele quer assumir um pouco do planeta, já fala nessa letra aqui que ele quer, né? Não quer morrer sozinho, né? Então bem interessante, assim, o jeito que ele tá pensando ultimamente. E é muito interessante que a gente já traduziu tantas letras que a gente tá meio que acompanhando essa jornada, né? A gente vê que as letras que eles escreviam nos anos 90, comparado com os anos 2000, 2010 e agora 2022, a gente vê que a temática foi mudando, a narrativa, as letras estão muito mais poéticas, né? Muito mais profundas. Então a gente vê uma evolução no poeta, uma evolução nele como pessoa, uma pessoa muito mais introspectiva, né? Talvez aí também arrecadou e aprendeu um pouco com o John a se... né? O Anthony sempre foi um cara que expôs a sua vida nas letras, mas agora ele está expondo de uma forma muito mais pessoal, talvez, muito mais introspectiva, né? Porque para ele, antes de falar de droga, talvez fosse uma coisa, aí já entra também um pouquinho de psicologia, né? Mas era talvez aquela coisa de dizer, ó, eu fiz mesmo, né? Uma coisa mais idealizada, mais adolescente, né? Pode ter quase me matado, ter ido lá para debaixo da ponte usar substância com aqueles caras, mas eu fiz, entendeu? Eu fui o cara que foi lá embaixo da ponte fazer. Então também tem esse clima de rebeldia, de poder mostrar que faz, de desafiar os limites. E agora quando a gente tem aqui um cara que se revela querendo casar com alguém porque não quer ficar sozinho, já tem uma outra vertente, né? Já tem um homem muito mais velho ponderando a situação atual, né? Mas essa foi a Carry Me Home, então. Tem um entendimento melhor sobre essa música? Deixa embaixo nos comentários, né? Continuar essa conversa, letra bem enigmática, né? Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Story from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.